Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Josué, capítulo 21. As cidades dos levitas. Então, os cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E falaram-lhes em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais. Por isso os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme a ordem do Senhor, as seguintes cidades e as suas arrebaldes. E saiu a sorte para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão, o sacerdote, que eram dos levitas, tiveram por sorte da tribo de Judá, da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E os outros filhos de Coate couberam por sorte das famílias do tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E os filhos de Gerson couberam por sorte das famílias da tribo de Isacar, da tribo de Asser, da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bassã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubens, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas essas cidades e os seus arrebaldos por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão essas cidades, que por nome foram mencionadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, esta Hebron, na monte de Judá, os seus arrebaldos ao redor. Porém, o campo da cidade, suas aldeias, deram a Caleb, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim, os filhos de Arão, o sacerdote, deram a Hebron, cidade de refúgio dos homicídios, seus arrebaldos, Líbina e seus arrebaldes. Jatira e os seus arrebaldes, Estemor e os seus arrebaldes, Olom e os seus arrebaldes, e Debir e os seus arrebaldes, e Aim e os seus arrebaldes, Jutá e os seus arrebaldes, Bet-Semes e os seus arrebaldes, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e os seus arrebaldes, Gebe e os seus arrebaldes, Anatote e os seus arrebaldes, Almon e os seus arrebaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades, e os seus arrebaldes. Os filhos de Coate, levita, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim. E deram-lhe Siquém, cidade de refúgio do homicídio, e seus arrebaldes, no monte de Efraim, e Gesser, seus arrebaldes. De Quibzaim, seus arrebaldes, Bet-Oron, seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Eutec e os seus arrebaldes, Gibeton e seus arrebaldes, e Ajalon e seus arrebaldes, Gat-Rimon e seus arrebaldes, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanac e seus arrebaldes, Gat-Rimon e seus arrebaldes, 2 cidades. As cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10, e os seus arrebaldes. Os filhos de Gerson, das filhas das famílias dos levitas, deram da meia tribo de Manassés, Golã, cidade do refúgio do homicida, em Bassã seus arrebaldes, Bestério seus arrebaldes, 2 cidades. E da tribo de Isacar, Quizião seus arrebaldes, da Berate seus arrebaldes, Jarmute seus arrebaldes, em Ganim seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Asser, Bizal seus arrebaldes, Abidom seus arrebaldes, Eucate seus arrebaldes, Reob seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Guedes, cidade de refúgio do homicida, na Galiléia seus arrebaldes, Amote, Dora seus arrebaldes, Cartã seus arrebaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo suas famílias, foram 13 cidades e seus arrebaldes. E as famílias dos filhos de Merari, aos demais levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joqueneão seus arrebaldes, Cartai seus arrebaldes, Dime seus arrebaldes, Naalau seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Rubens, Bezério seus arrebaldes, Jaz seus arrebaldes, Quedmote seus arrebaldes, Mefate seus arrebaldes, 4 cidades. E da tribo de Gate, Ramote, cidade de refúgio do homicida, e Gileade, seus arrebaldes, Manaim seus arrebaldes, Esbom seus arrebaldes, Jacera seus arrebaldes, ao todo 4 cidades.
Todas essas cidades foram dos filhos de Merari, segundo suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades e seus arrebaldes. Estavam essas cidades, cada uma com seus arrebaldes em redor delas. Assim estavam todas essas cidades. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-lo. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu.